Saudações a todas e todos. Este é o canal Ponto de Partida das Ideias e hoje nós teremos o professor Luiz Vitagliano fazendo uma breve introdução às ideias de Sérgio Buarque de Holanda. E como nossa praxe nessas ocasiões, vou fornecer algumas pequenas informações biográficas sobre esse grande intérprete do Brasil, certamente um dos mais destacados. Sérgio Buarque de Holanda nasceu em 1902, em São Paulo, e faleceu em 1982, nessa mesma cidade. Foi um historiador, crítico, jornalista, professor, é um publicista claramente situado no limiar da transição de uma vida intelectual que se processava no sistema que incluía editoras, livrarias e imprensa, e que, aos poucos, a partir das décadas de 30 e 40, vai migrando para o ambiente acadêmico. Segundo Antônio Cândido, ao escrever Raízes do Brasil, o autor paulista ajudou a dar partida, junto com nomes como Caio Prado Júnior e Gilberto Freire, a um ciclo de reflexões sobre o Brasil que foi determinante na formação de gerações de pesquisadores das áreas das ciências sociais. Sua ideação do homem cordial brasileiro, criatura distante do interesse público e afeta aos interesses privados, até hoje provoca muita discussão, o que atesta a riqueza, a vitalidade e a potencialidade do seu pensamento. Para além de Raízes do Brasil, Sérgio Buarque também compôs outros painéis que são de leitura indispensável na historiografia contemporânea, entre os quais a gente poderia destacar muitos outros, né, mas entre os quais pelo menos dois, Caminhos e Fronteiras e Visão do Paraíso. No plano político, foi um autor claramente engajado, participou da fundação da esquerda democrática, no segundo pós-guerra, que, por sua vez, deu origem ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, e esteve presente na criação do Partido dos Trabalhadores, o PT. Enfim, um intelectual de tempo integral, um intelectual claramente público em todos os sentidos. Bem, quanto ao nosso convidado, o professor Luiz Vitagliano, ele é cientista social, doutor em mudança social e participação política pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP e assessor da presidência do IBGE. Recentemente, escreveu, em parceria com Márcio Postman, o livro O Atraso do Futuro e o Homem Cordial, que eu tenho aqui em mãos e recomendo a leitura para vocês. Muito obrigado, viu, professor Luiz, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, e a palavra é toda sua. Oi, me desculpe, eu estava no mudo aqui para não atrapalhar a sua Agora sim. Agora sim, né? Queria, antes de mais nada, deixar um abraço a todo mundo que acompanha o seu videolog aqui, seu canal. Queria cumprimentar, Marcelo, você, o pessoal do seu canal, deixar um abraço, e, obviamente, me colocar sempre à disposição para colaborar, né, que é sempre importante essa troca entre a comunicação, essa comunicação de grande alcance, e a pesquisa, a produção de conhecimento. E você me apresenta aí um desafio bastante explorado, mas sempre muito polêmico a respeito do Sérgio Buarque de Holanda. Uma parte da esquerda brasileira ainda tem algumas ressalvas, uma série de críticas, né? Talvez dos autores da formação social do Brasil e da formação do pensamento social brasileiro,
ele seja recentemente um dos autores mais questionados a respeito das suas raízes de esquerda, das suas raízes progressistas. Agora, do ponto de vista, como você explorou muito bem, do ponto de vista da trajetória pessoal e intelectual, das opções de vida e de parceria, ele sempre esteve alinhado à esquerda brasileira, sempre esteve muito colado à esquerda brasileira. Talvez o que traga um pouco dessa questão a respeito, né, dessa polêmica, dessa tensão a respeito do Sérgio Buarque de Holanda, seria a partir do seu rigor intelectual e de uma leitura que se faz a respeito dele, da sua metodologia weberiana, vamos dizer assim. Ele constrói, quando ele fala do homem cordial, quando ele fala do semeador, quando ele fala do ladrilhador, ele constrói o que na literatura sociológica foi instituído por Weber como tipos ideais. Né? E eu posso falar um pouco a respeito disso e dessa relação, dessa influência que ele tem do Max Weber, mas antes eu queria justificar, do ponto de vista da formação intelectual do Sérgio Buarque, que é nitidamente uma influência clara da sociologia alemã, que esse contexto ele vai além do Max Weber, né? O primeiro grande intelectual alemão do século XX, que influencia inclusive o Max Weber, é um autor chamado George Simmel, que tem um diálogo dentro da formação da sociologia alemã com outro intelectual chamado Tönnies. O Tönnies escreve Comunidade e Sociedade, e o Simmel escreve uma série de artigos e de estudos a respeito da sociedade alemã, da sociedade europeia, de modo geral. Destaca o artigo que ele escreveu sobre a vida, né, a metrópole e a vida urbana, destacando, né, que existem cidades e existem metrópoles, e a vida em metrópole, a presença na metrópole, ela é mais complexa. Então, nós estamos diante de dois fenômenos muito importantes que o Sérgio Buarque acompanha no nascimento da sociologia alemã e que, de uma certa maneira, ele não podia transpor ao Brasil. Em primeiro lugar, a própria consolidação da sociologia como área acadêmica, como área de conhecimento, se desvinculando da filosofia, se desvinculando da economia, e adquirindo um status próprio. O Weber, hoje, ele é reconhecido como um sociólogo e ele é menos reconhecido na área de economia, embora ele tenha sido um professor de economia quando lecionava. Justamente porque, neste momento, a sociologia não tinha um lugar claro nas ciências humanas. No Brasil, não diferente. Além disso, era preciso criar as escolas. Né? A Escola de Sociologia da Universidade de São Paulo é criada ali em 1936. É o início da própria sociologia brasileira. Né? Quando o Sérgio Buarque estuda na Alemanha, esse debate já está mais ou menos resolvido. O segundo fenômeno fundamental, e que o Simmel talvez a grande influência no início do século XX, é a questão da urbanização. Ao contrário do que o senso comum supõe, a urbanização não é derivada da industrialização. A urbanização ela antecede a industrialização e, de uma certa maneira, ela cria condições para a industrialização. Mas eu não posso colocar, né, como uma relação causal ou sequer uma relação cronológica. Primeiro veio a industrialização, depois a urbanização, ou a urbanização veio por causa da industrialização. São dois erros históricos e causais. A urbanização antecede a industrialização. A urbanização é um fenômeno que se observou na Europa e que se começa a observar no Brasil em meados do século XX, na primeira metade do século XX,
mas ela não vem a partir da industrialização, ela é um fenômeno próprio, com um certo esvaziamento do mundo rural. Mas quando o Sérgio Buarque escreve, ele escreve num país que mais de 70% da população vive na área rural. Então, é uma outra realidade. E aí começa a discutir, porque ele é um autor fundamental, porque primeiro ele vai discutir as origens da colonização brasileira. E o personagem que ele escolhe para discutir essa origem da colonização brasileira é o europeu. Então, você tem poucos escritos, os escritos menos importantes do Sérgio Buarque a respeito da escravidão, a respeito do indígena. Não é como, por exemplo, Darcy Ribeiro, que dá uma atenção grande à questão do indígena e do elemento racial. O Sérgio Buarque ele se concentra no colonizador, e, neste caso, na herança portuguesa e espanhola do Brasil. E nesses trabalhos, então, quando eu recomendo a principal obra, que é Raízes do Brasil, não só o capítulo sobre o homem cordial, mas também o capítulo sobre o semeador e o ladrilhador, ele é muito importante, porque ele vai dizer o seguinte: olha, você tem que olhar para a colonização brasileira a partir do português e a partir do espanhol, mas principalmente, e sem dúvida nenhuma, quer dizer, a influência da colonização brasileira em costumes, em modos de operar, em organização burocrática, em organização racional, tem a ver com a nossa herança portuguesa. Então, daí a ideia de raiz do Brasil. Quais são as raízes do Brasil? E todos os autores, naquele momento, do ponto de vista do nascimento do pensamento social brasileiro, eles estão tentando descobrir quais são os elementos fundantes da sociedade brasileira e quais são esses elementos que dão a característica à sociedade brasileira. Com a influência, e aí sim, com a influência do Weber, o Sérgio Buarque vai, além dessa presença do colonizador português, e para este objeto ela é importante, que é o objeto Estado. Como é que o Estado brasileiro se formou? Como é que a burocracia brasileira se formou? Como é que os elementos centrais da formação de um ethos público se formou no Brasil? E aí, como o português lida com o público, como a formação de uma burocracia de instituições públicas brasileiras se deu a partir de uma colonização portuguesa. Nesse sentido, eu não posso estudar o índio, porque o índio não tem nenhuma contribuição à formação do Estado e da burocracia pública brasileira. O negro, talvez, no século XX, tenha apresentado elementos importantes, mas naquele início, no século XIX, e nos elementos pelos quais o Sérgio Buarque trouxe, o elemento central, o elemento fundante do Estado e da burocracia pública brasileira e do ethos público brasileiro é o português. E aí ele cria um tipo ideal. O que é tipo ideal? É uma caricatura, um personagem social criado pela sociologia, propositadamente caricato, propositadamente ressaltando alguns elementos, alguns processos, para demonstrar, às vezes de forma exagerada, mas aí eu repito, às vezes de forma propositadamente exagerada, para apresentar traços que explicam a realidade social. Então, quando ele apresenta o homem cordial, ele está dizendo, bom, é este personagem que estabelece a relação entre a sociedade brasileira, o Estado e a burocracia pública. Quem é o homem cordial? É o bom... Porque nós vamos lá pela literalidade da palavra, o que é um erro. É o bonzinho, é o cordato, é o educado, é o legal. Não é nada disso.
A ideia do Sérgio Buarque, ele coloca lá no capítulo sobre o homem cordial no Raiz do Brasil, é o elemento do coração. O cordato vem do cordon, que vem do coração. Então, não é um elogio, é uma crítica. É uma crítica no sentido de que ele vai dizer que as decisões que deveriam ser racionais, que deveriam ser impessoais, tomada pelo burocrata, pelo homem de Estado no Brasil, pela figura que está à frente das decisões públicas, ela é tomada com o coração, no sentido de que não são decisões estritamente racionais e impessoais, né, como deve seguir um status, uma ética burocrática pública, mas são decisões pensadas a partir do seu mundo privado, dos seus sentimentos. E aí, quais são esses sentimentos? Ligados à família. E isso a gente vê até hoje. Então, quem eu nomeio para um cargo, quem eu tenho mais proximidade, quem pode me trazer mais benefícios individuais. Então, quem é aquilo que o meu cordão, e aí eu acho que está mais no sentido do cordão que liga a minha vida, do que propriamente a um coração sentimental que avalia inúmeros traços. Né? Então, esse cordão quer dizer relações privadas. Né? E aí vem a ideia de patrimonialismo. Ou seja, né, o resultado, né, deste homem cordial é uma figura patrimonialista que se apropria do público segundo o seu pensamento, sua razão e sua ótica privada. Esse pensamento ainda hoje é tão profundo que normalmente, e boa parte da legislação brasileira tenta, com várias discussões, várias polêmicas a respeito, tenta dar impessoalidade à burocracia, mas existe uma cultura brasileira que nitidamente diz respeito à apropriação, que diz respeito a favorecimento, que diz respeito ao patrimonialismo. Então, você tem uma lei que obriga os principais cargos não serem nomeados por parentes. Por que você tem essa lei? Porque no Brasil você tem o costume de nomear parentes para cargos pelos quais você tem livre possibilidade de nomeação. Além disso, né, e aí um pouco do que a gente colocou no livro a respeito de uma leitura do Sérgio Buarque, porque o Sérgio Buarque, seguindo uma tradição weberiana, ele faz uma leitura axiológica do homem cordial, ou seja, ele não apresenta juízo de valor, ele apresenta o traço, o perfil, a característica e a consequência. Mas ele se exime de fazer uma avaliação ética, de fazer uma avaliação de relações de poder e de relações sociais. Agora, o que uma leitura do Sérgio Buarque a respeito disso permite, e que uma leitura progressista permite, e é esse ponto que eu acho, porque existem leituras e leituras do Sérgio Buarque. Então, eu estou apresentando aqui a minha leitura. E a minha leitura diz o seguinte: se eu, a partir do Sérgio Buarque, estabeleço sobre isso relações de poder, ou seja, como a partir do patrimonialismo se manifesta o poder no Brasil. Você tem uma soma de outras possibilidades, e aí sim uma leitura mais engajada do processo, que vai me dizer essas relações de poder acarretam numa criação de um certo elemento de hierarquia em que você constrói nichos políticos. Ou seja, eu começo a estabelecer
série de nomeações para a manutenção do meu poder. E aí a cordialidade funciona como um favor. Eu te favoreço agora para você me favorecer no futuro. E aí tem um outro autor que eu acho que é assim, a leitura do Sérgio Buarque tem que ser complementada com ele, que é o Vitor Nunes Leal, a respeito do coronelismo em chá de voto, que ele vai mostrar como é que o coronel se comporta. Então, assim, na minha leitura, o tipo ideal do homem cordial se materializa nas relações de poder que criam o coronelismo no Brasil. Para mim, a expressão concreta, mais clara do homem cordial é o coronel. Porque o coronel apropria-se privadamente do seu cargo, da sua função. Quer dizer, o que é coronel? Coronel não é capitão, não é major. Não... Coronel é uma figura que se estabelece ali, ele não é do exército. É uma nomenclatura que não necessariamente uma patente. É um reconhecimento de poder. O coronel no interior, o coronel nas relações do mundo rural. E por isso, aquele mundo do início do século XX é importante, porque a presença do coronel que cria emprego, que traz gente, que cria cargos, que atribui favores, que cobra favores, que cobra fidelidade. Então, quando eu alimento na leitura do Sérgio Buarque relações de poder, eu vejo quanto ele contribui para uma leitura da sociedade brasileira. O poder que os portugueses têm tradicionalmente nas relações patrimoniais brasileiras a partir da terra, os donos de terra. E aí vem o Raimundo Faro, que faz um trabalho excelente a respeito dos donos do poder, e ele mostra como os portugueses detêm o poder. Depois você tem Gilberto Freire, e aí a questão racial é discutida, você tem Caio Prado, com a questão econômica envolvendo os diferentes tipos sociais. Agora, e outros leitores, né? O Oliveira Viana, por exemplo, que é um contemporâneo do Sérgio Buarque, a respeito das populações meridionais. Enfim, você tem uma série de autores que vão construir uma visão de Brasil e que, sem dúvida nenhuma, essa leitura a respeito do português e da construção do Estado com base na colonização portuguesa brasileira, ela é marcante e determinante de outras gerações. Então, isso é uma questão que precisa ficar muito claro a respeito da contribuição que o Sérgio Buarque dá. E, obviamente, a leitura ela precisa ser contextualizada e ela precisa ser delimitada ao que o autor disse ou o que ele deixou de dizer. Agora, do ponto de vista da contribuição, ela nos ajuda muito a entender fenômenos históricos e fenômenos contemporâneos da história brasileira. Muito bem, professor. Obrigado. Essa contextualização é fundamental, né? Porque muitas vezes se lê Sérgio Buarque se afastando desse tipo de contextualização que é super necessária, que é, como você citou, essa relação dele com um tipo de sociologia muito voltado para um dos grupos formadores da nacionalidade, que é o português, né? Às vezes as pessoas esquecem disso, né? E das estruturas de poder que esse grupo social engendrou. Muito obrigado, viu? Você aqui trouxe mais duas, digamos assim, duas sugestões de autores que a gente deve visitar, né? Vitor Nunes Leal e Raimundo Faoro. Te agradeço, viu? E já vou avisando que eu vou requisitar a sua presença em outras ocasiões. Tá bom?
Tá bom? E pode acrescentar Oliveira Viana, que é um autor que Certamente, foi Oliveira Viana, claro, claro, sim, 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 sim. Um dos construtores do Estado moderno brasileiro, não há a menor dúvida. Bom, bem. vamos ficando por aqui, né? Como eu sempre faço aqui, eu agradeço a quem nos assistiu, peço que quem gostou curta e quem curtiu chame os amigos para conhecer e divulgar nossos conteúdos. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, professor. Um abraço, Marcelo.